A prática de hoje traz para vocês o olhar do alinhamento, do relaxamento e da resiliência. Em geral, o relaxamento é a base fundamental para qualquer tipo de meditação, pois sem isso fica muito mais difícil de nos mantermos dentro da prática. Quando começamos a meditar, fica muito claro como um corpo tenso e uma mente rígida rapidamente nos levam ao cansaço e à irritação, dispersando completamente nossa atenção e impossibilitando a própria prática. No entanto, precisamos prestar atenção para não confundir essa base de relaxamento com o estado de torpor, onde relaxamos tanto, tão profundo, que acabamos nos perdendo em nossos próprios devaneios ou acabamos até mesmo dormindo. Mas ao mesmo tempo em que estamos substituindo essa nossa base rígida e tensa por uma base mais relaxada e à vontade, nós precisamos cultivar também o sentimento de estabilidade e de atenção dentro da prática. De acordo com Will Johnson, autor do livro The Posture of Meditation, a postura da meditação, uma maneira de entender como o corpo pode se manter estável e livre de tensões, ao mesmo tempo que é pensado na tríade que ele próprio chama de alinhamento, relaxamento e resiliência. Então, temos isso diante de nós, essa maneira de entender como podemos nos manter estáveis e livres de tensões através dessa tríade. De acordo com sua descrição, nós normalmente pensamos na gravidade como sendo uma força com a qual nós precisamos concorrer, competir, para manter uma postura ereta. Mas, na verdade, a gravidade serve como um suporte para uma estrutura devidamente alinhada em torno de um eixo vertical, que neste caso é a nossa coluna. A partir desse cuidado com o alinhamento do corpo, podemos então começar a relaxar. Com o corpo alinhado, não precisamos tensionar a musculatura para compensar a força da gravidade, pois a estrutura alinhada provê todo o suporte necessário. E assim, através do relaxamento, o corpo pode literalmente soltar seu peso e sua mente pode render-se à força da gravidade, sem despencar. E por fim, para que possamos manter essa postura ereta e relaxada, nós podemos ir fazendo pequenos ajustes e movimentos espontâneos, sempre de forma sutil, sempre de forma resiliente. Pois se o corpo resiste a esse impulso natural de se mover e tenta manter-se de forma rígida, ele acaba gerando tensão e perdendo seu relaxamento. Desses 3 princípios, Johnson explica que a resiliência
pode ser o mais desafiador para aqueles que pensam que é preciso sentar em meditação de maneira imóvel e rígida, para que a mente também se torne imóvel. Segundo ele, se você segura o seu corpo de forma rígida, sua mente se tornará bastante agitada e ativa. Contudo, se você permite que movimentos sutis de resiliência percorram pelo seu corpo, a mente naturalmente se torna mais calma e você permanece relaxado e alerta. O grande objetivo, ao brincar com o equilíbrio, por exemplo, é que ele levante a cortina da tensão muscular, que normalmente esconde as sensações do corpo. Por isso, hoje nós vamos focar em alguns aspectos que nos ajudarão a perceber melhor essa relação entre relaxamento e estabilidade. Isso sem cairmos nos extremos do torpor, devido a relaxarmos demais, ou da tensão, devido ao excesso de controle da estabilidade do corpo. Começamos procurando uma postura confortável e estável. O importante aqui não é uma postura de aparência imóvel e rígida, mas sim uma postura onde possamos relaxar, sem perder a estabilidade. De olhos fechados, podemos fazer 3 respirações mais profundas, expandindo os pulmões e soltando todo o ar. Quando expiramos, soltamos junto com o ar todas as tensões do corpo. Quando inspiramos, aprofundamos a sensação de um corpo confortável e estável. E assim, aos poucos, vamos gentilmente escaneando todo o corpo à procura de pontos de rigidez e os soltamos junto com o ar. Começamos observando o relaxamento dos pés, das panturrilhas, dos joelhos. Podemos até mudar um pouco a posição das pernas, se necessário, para que elas fiquem um pouco mais relaxadas. É natural que façamos pequenos ajustes na postura, pois o importante aqui é nos sentirmos cada vez mais relaxados e estáveis nessa posição que escolhemos. Observamos, se for o seu caso, alguma tensão na região das coxas, na região das virilhas. Podemos testar pequenos ajustes na curvatura da região lombar, procurando pontos onde a coluna se mantém alinhada, com ainda menos esforço. Podemos testar a inclinação da cabeça, recolhendo um pouco mais o queixo, abrindo mais o peito, os ombros. Relaxamos os braços, as mãos. Estamos procurando
um alinhamento natural para a coluna, onde ela possa se sustentar ereta, com o mínimo de esforço, de forma relaxada e equilibrada. Assim, vamos aproveitar esse momento para explorar o conforto e o equilíbrio dessa posição que escolhemos adotar. Podemos pender, inclinar o tronco levemente para frente, se você estiver sentado, para trás, para os lados, sempre testando o melhor lugar para que a coluna possa se equilibrar com o mínimo de esforço. Quando expiramos, quando soltamos o ar, que possamos permitir soltar as tensões do corpo. Quando inspiramos, olhamos para a estabilidade, sem esforço, que aos poucos vai se estabelecendo. Vamos escaneando pacientemente cada parte do corpo e gentilmente testamos pequenos ajustes que ajudem a soltar tais tensões. Podemos perceber como essa estabilidade se dá através do relaxamento e do equilíbrio entre as diferentes partes do corpo, como se estivéssemos equilibrando blocos de montar, uns em cima dos outros, onde os blocos de baixo sustentam os blocos de cima, sem necessidade de esforço, de tensão ou de controle. As pernas, em contato com o chão, dão o suporte necessário ao quadril, que por sua vez sustenta a coluna sem esforço, permitindo que os ombros possam relaxar e que a cabeça repouse, livre de tensões. A cada expiração, aprofundamos nossa sensação de contato com a terra. Paramos de competir com a gravidade, tentando nos segurar eretos, e deixamos que o corpo seja sustentado pela terra, com o corpo equilibrado e relaxado. Podemos nos sentir à vontade e descansar nesse espaço calmo e estável. Aos poucos, vamos percebendo que a estabilidade depende apenas do equilíbrio e da soltura entre as partes do corpo e não da rigidez e do controle excessivo dessas partes. Agora vamos gentilmente abrir os olhos e seguir por alguns instantes somente aproveitando esse espaço, sem nenhuma outra tarefa a ser seguida. Observe
esse espaço de acolhimento, de gentileza, de cuidado seu para consigo. E aos poucos, podemos começar a alongar o corpo, conforme você achar necessário. E chegamos ao fim da prática de hoje. Note que quando nós paramos de competir com a estabilidade do corpo, tentando mantê-lo alinhado à força, nós aprendemos como é possível manter a estabilidade e a atenção a partir de uma base relaxada. Dessa forma, nós deixamos de competir e passamos a acolher nosso corpo e suas tensões. Assim, te convido a retornar amanhã, para que possamos praticar juntas, sob a perspectiva de cultivar o espaço, o nosso espaço de dignidade,